Para a vasta maioria das pessoas, ao longo da história, a luxúria sempre foi enquadrada como uma questão moral ou religiosa. Ela ocupa um lugar de destaque na lista dos pecados capitais, um alerta trovejado dos púlpitos das igrejas e um tema central em sermões destinados a guiar as almas para o caminho da retidão, longe das tentações da carne. É vista como uma falha de caráter, uma fraqueza espiritual que mancha a alma e ofende a divindade. Contudo, para um pensador como Nicolau Maquiavel, essa visão seria, na melhor das hipóteses, ingênua, e na pior, irrelevante para o que realmente importa, a conquista e a manutenção do poder. Maquiavel jamais analisaria a luxúria com os olhos de um padre ou de um moralista. Para ele, o desejo carnal não é um pecado a ser julgado, mas uma ferramenta a ser utilizada. É um fenômeno humano, uma constante da nossa natureza, como tudo que é inerentemente humano, pode e deve ser instrumentalizado no grande e impiedoso tabuleiro da política. Em sua visão de mundo, desprovida de sentimentalismo, a luxúria se revela como uma das mais potentes armas do arsenal político. Ela é a brecha na armadura do homem mais forte, a isca capaz de atrair o líder mais cauteloso para a armadilha, e a névoa que pode cegar a visão estratégica de um governante, levando-o à ruína. Na sua leitura implacável da natureza humana, não existe impulso que não possa ser transformado em uma alavanca para o poder, e o desejo carnal, por sua força e previsibilidade, é talvez o mais eficaz de todos. O desejo é uma força primitiva, quase animal, mas o seu uso estratégico no jogo do poder é uma arte refinada e calculista. A história está repleta de exemplos de reis, generais e ministros poderosos que não caíram por sentirem desejo, pois isso é humano e universal. Eles caíram porque permitiram que esse desejo se tornasse a sua prioridade. A ruína começa no exato momento em que a razão de Estado é trocada pelo prazer momentâneo, quando a segurança do reino é posta em segundo plano por uma fantasia pessoal, e quando a lógica fria da estratégia é substituída pelo calor do impulso. Maquiavel teria observado com um olhar clínico que a luxúria funciona como a distração perfeita. Enquanto um príncipe ou um líder de uma república se perde nos labirintos de seus próprios apetites, dedicando seu tempo, sua energia e seus recursos para satisfazer um vício, seus inimigos, livres dessa névoa, têm o campo livre para planejar, conspirar e executar o golpe final. A obsessão por um prazer pessoal cria um ponto cego, e é nesse ponto cego que os adversários mais astutos cravam suas adagas. A mente de um líder focado em seus desejos funciona de maneira fundamentalmente diferente. O cérebro humano, quando em busca de uma recompensa imediata e intensa como a satisfação carnal, tende a desvalorizar o futuro. O planejamento a longo prazo, a avaliação de riscos complexos e a paciência estratégica tornam-se tarefas mentais difíceis, quase desagradáveis. O vício cria um estado de urgência permanente para o trivial. Encontrar-se com o objeto de seu desejo torna-se a missão mais importante do dia, superando em prioridade uma reunião com generais, a análise de relatórios de espionagem ou a negociação de um tratado comercial vital. Esse desalinhamento cognitivo é o terreno fértil para o desastre. O inimigo não precisa ser brilhante, ele só precisa ser paciente e observar o alvo se auto-sabotar, trocando metodicamente a segurança de seu poder por pequenas doses de prazer efêmero. A questão, na ótica maquiavélica, não é demonizar o prazer em si. O prazer tem seu lugar. O problema reside no excesso, no momento em que ele deixa de ser um deleite e se transforma em uma necessidade, um vício que cega o julgamento. Um líder dominado pela luxúria é como um homem caminhando descalço em um campo minado. Cada passo em falso, cada decisão tomada para alimentar o vício, é um convite para a manipulação. Um inimigo inteligente não precisa de um exército para derrotar um homem assim, ele só precisa entender o mapa de seus desejos. Maquiavel argumentaria que, no instante em que um indivíduo se torna refém de seu próprio corpo, ele perde a mais crucial de todas as ferramentas de poder, a disciplina da mente. E sem disciplina mental, não há estratégia que se sustente a longo prazo, não há governo que se mantenha estável, consequentemente, não há poder que perdure. A mente que não governa a si mesma é incapaz de governar os outros ou um Estado. No teatro da política, a luxúria é também uma das mais valiosas moedas de troca. Ela lubrifica as engrenagens de alianças secretas, alimenta escândalos que podem destruir reputações em um piscar de olhos e serve como fundamento para complexas redes de chantagem. Se Maquiavel tivesse dedicado um capítulo de O Príncipe exclusivamente a este tema, ele provavelmente detalharia como um inimigo habilidoso pode usar a luxúria de múltiplas formas. A primeira, e mais óbvia, é a sedução direta. Enviar um agente sedutor para se aproximar do alvo, extrair segredos de alcova e influenciar decisões em momentos de intimidade e vulnerabilidade.
Mas a estratégia pode ser ainda mais sofisticada. Um manipulador astuto pode não precisar seduzir diretamente o alvo, mas sim colocar essa pessoa sob o feitiço de alguém que ele, o manipulador, já controla. Ele se torna um titereiro, controlando a marionete que por sua vez controla o coração e a mente do líder. Não importa quão poderoso, rico ou bem defendido seja um homem, se um inimigo descobre a chave para aquilo que ele mais deseja e não consegue controlar, esse inimigo passa a controlar a sua vontade. O poder real transita das mãos do governante para as mãos daquele que gerencia seu prazer proibido. Imaginemos, por exemplo, um duque poderoso, conhecido por sua astúcia militar, mas com uma fraqueza secreta por uma beleza específica e inacessível. Um estado rival, conhecendo essa falha, não ataca seus exércitos. Em vez disso, facilita o encontro aparentemente acidental entre o duque e o objeto de seu desejo. A princípio, o rival apenas observa. Ele documenta os encontros secretos, talvez obtendo uma carta de amor, um testemunho de um servo. Com a prova em mãos, a segunda fase começa. Um emissário discreto entrega uma mensagem ao duque, não com uma ameaça direta, mas com um pedido amigável. Talvez a redução de uma tarifa de fronteira ou a liberação de um prisioneiro de pouca importância. O duque, apavorado com a exposição, concede. Mas essa é apenas a primeira volta do parafuso. Semanas depois, o pedido é maior, a retirada de tropas de uma área estratégica. Depois, a partilha de segredos militares. O duque, agora completamente heredado, já não governa para seu povo, mas para proteger sua reputação e seu vício. Sua ruína não veio de uma espada, mas de um sussurro no ouvido certo. Sob essa luz fria e pragmática, a humanidade se divide em duas categorias no que diz respeito à luxúria. De um lado, estão aqueles que a possuem como uma fraqueza, muitas vezes tentando escondê-la, mas sendo inevitavelmente governados por ela. Estes são os peões no jogo, previsíveis em suas ações e fáceis de manipular. Suas trajetórias podem ser antecipadas por qualquer observador atento que saiba onde sua bússola de desejo aponta. Do outro lado, estão aqueles que enxergam a luxúria dos outros não como um pecado, mas como um recurso, e a utilizam como uma ferramenta afiada. São os jogadores. E, entre eles, o mais perigoso de todos, o verdadeiro mestre maquiavélico, é aquele que projeta uma imagem de quem está mergulhado no desejo, que parece ser ele mesmo uma vítima dos prazeres. Ele encena sua própria fraqueza para que seus adversários o subestimem, para que o vejam como um tolo inofensivo e distraído. Na realidade, essa performance é um disfarce. Enquanto todos estão focados em sua suposta decadência, ele está observando, calculando e armando o cenário para que os outros caiam em desgraça por conta de seus próprios apetites. Este homem não é controlado pela luxúria. Ele é o controlador da luxúria alheia, usando-a como uma cortina de fumaça para ocultar suas verdadeiras e letais intenções. A maior tragédia, na visão de Maquiavel, não seria um homem simplesmente sucumbir ao prazer. Isso é comum, quase banal. A verdadeira catástrofe política é um líder sucumbir de uma forma tão imprudente, tão descuidada, que ele voluntariamente entrega as rédeas de seu destino e de seu estado nas mãos de um inimigo. A luxúria é um coquetel potente de venenos políticos. Ela cega, impedindo o líder de ver as ameaças reais. Ela enfraquece, drenando a energia e o foco necessários para governar. E ela embriaga, inflando o ego e destruindo o bom senso. No jogo de poder, que é um jogo de soma zero, cada grama de clareza que você perde é 1 quilo de vantagem que o seu adversário ganha. Um príncipe, um presidente, ou qualquer pessoa em posição de liderança que não consegue domar seus próprios desejos, se transforma, mesmo que não perceba, em um servo disfarçado de seu próprio inimigo. Ele pode usar a coroa e sentar-se no trono, mas suas decisões já não são suas, são ditadas pela necessidade de proteger seu segredo ou satisfazer seu vício. No final das contas, o ensinamento de Maquiavel sobre a luxúria é uma lição sobre autocontrole como a fundação do poder. Não importa o quão intensa seja a tentação, o quão avassalador seja o desejo. O verdadeiro poder, a verdadeira virtude de um líder, reside na capacidade de olhar diretamente para essa tentação e decidir, com a mais fria racionalidade, se ceder a ela vale a pena. A análise deve ser um cálculo de custo e benefício. E, em quase 100% das vezes, no complexo tabuleiro da política, da guerra e da sobrevivência, o prazer rápido e inconsequente revela-se a jogada mais cara, mais arriscada e mais autodestrutiva que alguém pode fazer. O verdadeiro soberano não é aquele que elimina o desejo, pois isso seria desumano e impossível,
mas aquele que o domina, que o entende e o coloca em seu devido lugar, muito abaixo da razão e da necessidade de preservar o poder e o Estado. Ele pode até mesmo se permitir prazeres, mas o faz em seus próprios termos, em momentos e locais de sua escolha, nunca permitindo que a busca pelo prazer dite sua agenda ou exponha suas fraquezas. Essa é a diferença final entre o amador que é jogado e o mestre que joga.